Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos duas presenças ilustríssimas, o Bruno Sintra e a Paula Rodrigues da Parque Desenvolvimento Humano. Muito obrigado pela presença, é uma honra tê-los aqui no Beats Podcast. Obrigada pelo convite, Adriano, um prazer para mim estar aqui. Legal, valeu, obrigado, tanto tempo que a gente se conhece, né, e agora bater um papo formalmente, muito legal, cara. A gente estava falando fora do ar aqui, né, foi acho 2016, 2015, né? Isso. Você nem vê o tempo passar, né? Não. Trabalhando, correndo, e o tempo vai passando, e é isso aí. A Paula estava falando que ela trabalhou na rádio já, Trabalhei, né? Trabalhei na Jovem Pan Campinas em 2000 agora perdida, 2023. Não, a gente está em 2023. Foi 2004 a 2005, a gente Verdade, se conheceu em 2005. 2004. Você conheceu na rádio ou não? A gente conheceu num evento que eu estava trabalhando para a rádio, conheci o Bruno. Legal. Que loucura, né? Bastante tempo. Bastante tempo. E hoje vocês estão há quanto tempo? Pode falar que vocês estão juntos? Todo mundo sabe, né? Estamos juntos, sim. Estamos casados já há bastante tempo. É interessante que nos treinamentos, a gente passa o treinamento inteiro, então são 3 dias, a gente à frente dando treinamento enquanto treinadores, mas só no domingo, lá no domingo na hora do almoço, que a gente fala que a gente é casado. Muitas pessoas ficam surpresas, né? Quando a Cristal trabalhava aqui também, aí tinha cliente que não fazia ideia. Alguns que ela tinha mais intimidade souberam e tal. Os caras, putz, se você me falasse, eu não imaginaria. Então a gente tá junto desde 2005 e desde 2010 que a gente trabalha junto. Sim. Legal. E tem uma menina, né? Tem 2 já, Adriano. A Valentina de 8 anos. E o Benício de 3. O Benício de 3 anos? O Benício acho que eu não conheceu, Ele veio setembro de 2019, logo depois estourou a pandemia. Então ele é filho de pandemia. Filho de pandemia. Filho de pandemia, boa. Legal. Cara, e como é que é o trabalho da Parque? O que vocês estão oferecendo lá de treinamento? Como é que funciona? Quer falar, Paula? Pode falar. Posso falar? Pode. Bom, a Parque, eu digo que nós temos aí já mais de 13 anos de estrada, né? De treinamentos, de desenvolvimento humano, e a Parque ela é um bebê, né? Uhum. A Parque se iniciou em maio do ano passado, de 2022, mas com profissionais lá dentro já com muitos anos, né? E a gente vem trabalhando muito a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, que é uma coisa que nós acreditamos que, assim, é primordial, né? Assim como tomar banho, escovar os dentes, dormir, hoje o autoconhecimento ele é muito importante. As pessoas lá atrás, né, engraçado que quando eu tinha lá meus 15 anos, compraram um livro de autoajuda, eu tinha que esconder embaixo do travesseiro para meus pais não verem, porque falar de autoconhecimento era... ir para psicólogo, terapia, qualquer tipo, era uma coisa ser maluco, né? Então a gente escondia muito isso. E acho que hoje está muito escancarado da importância, né, do autoconhecimento. Então a Parque ela vem para trazer, né, isso tanto para dentro de empresas quanto para pessoa física, pessoas que procuram, né, esse desenvolvimento. Hoje nós temos, né, algumas oportunidades das pessoas passarem pelo processo, e o maior dele hoje é o Leader Training, que é o que a gente tem, né? A gente chama que é a porta de entrada pro autoconhecimento. Leader Training, que é um processo, né, de imersão, 3 dias, ali onde você vai poder olhar para você de uma forma muito ampla, né? Entender da sua história de vida, né? A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional, e eu digo que dentro do treinamento, né, o Leader Training é isso. É você olhar para todas as partezinhas que compõem a inteligência emocional para que você consiga, então, ter um melhor equilíbrio na sua vida profissional e pessoal, né? Então, é isso que a Parque vem, né? A Parque vem para ajudar as pessoas a olhar para dentro. Sim, sempre. Legal. E como é que vocês começaram a trabalhar nessa área? De desenvolvimento humano? Vocês falaram que estão há 13 anos, mais ou menos, né? Sim. E foi muito engraçado, porque eu trabalhava numa empresa de ferramentas de corte, né? E lá eles falavam muito desse treinamento Leader Training. Eu era muito curiosa, né? Eu queria muito fazer. Mas não, dentro do meu departamento, eles não tinham essa oportunidade de dar, era só para gerentes. E eu, enfim, né? A minha teimosia, a minha vontade das coisas, ela é muito grande.
E eu fui até o diretor, até o presidente, falei, eu quero muito fazer, né? Me dá essa oportunidade. Eu tinha um budget lá. E ele falou, tá bom, vai, eu teimosona. E ali eu me encantei. Então, eu passei pelo processo, me encantei por isso, descobri um mundo que eu não conhecia, né? Porque até então eu vinha de rádio. Depois eu caí de paraquedas nessa empresa. E essa empresa, eles tinham essa filosofia, né, de trazer o autoconhecimento para dentro dos colaboradores. E foi aí, então, que eu descobri esse mundo do desenvolvimento. E eu falei, eu quero muito trabalhar com isso, quero muito trabalhar com isso. E na empresa que eu fiz na época, eu vislumbrei estar lá dentro, né? E aí eu tive a oportunidade de estar lá dentro, então eu comecei fazendo coisas muito pequenas, né? Eu entregava papel, aí depois eu fiquei nessa empresa durante 12 anos, né? Trabalhando com treinamentos. Então foi ali que eu fui crescendo profissionalmente, né? Onde eu honro demais, porque eu falo que a Park ela só existe por toda essa história que eu tenho, né? Na minha vida. Então foi dali, né? Desses 12 anos trabalhando numa empresa de desenvolvimento humano que fez esse despertar, né? Eu não cheguei lá pensando em ser treinadora, não. Eu cheguei lá com um sonho de entregar papel, somente isso, né? Estar lá atrás, porque eu já vinha também de casamento, fazia organização de casamento, então essa questão dos bastidores era algo que eu amava muito. Sou formada em rádio e televisão, então essa questão de bastidor para mim é algo que me brilha meus olhos. Então eu fui para lá pensando nisso, mas fui crescendo, fui me desenvolvendo, fui trabalhar dentro do escritório, passei pela área comercial, relacionamento. Então eu fui crescendo junto com a empresa e automaticamente os meus olhos foram também brilhando para outras fases da minha vida, né? Então hoje estar como treinador é algo que eu amo muito, né? Estar lá na frente, poder ajudar as pessoas, mas eu também ainda tenho o meu pé ali nos bastidores. Amo estar nos bastidores, amo toda essa parte do escritório, então é algo que hoje eu me sinto muito completa, assim, ainda tenho que aprender muito, mas assim, passei por muitos departamentos que me fizeram entender o quanto que isso era importante. Hoje eu falo, hoje é meu propósito de vida, né? Eu amo. Então acho que o caminho que eu trilhei na minha vida profissional me fez chegar até onde eu cheguei. Então desde quando eu trabalhei com casamento, lá nos bastidores de casamento, depois fui fazer faculdade de rádio e televisão, né? Então acho que isso foi me conectando. Eu falo que tudo que acontece na nossa vida lá atrás, Adriano, nada é por acaso, né? Às vezes a gente passa por alguns lugares que fala assim, por que eu tô aqui, né? Então, a empresa de ferramentas de corte israelense não tinha a ver com o meu trilhar, mas ela foi importante para me mostrar essa questão do treinamento e aí onde eu tô hoje. Então, legal. Como que era o nome da empresa? As empresas que eu trabalhei a SCAR, a Jovem Pan e a Signa Treinamentos. SCAR? SCAR do Brasil. Sky ou SCAR? SCAR. SCAR. SCAR do Brasil. Ela existe ainda aqui no Brasil? Existe. Em Vinhedo. Legal. E ela era israelense? Israelense. Que legal. Israelense. Bacana. E o Bruno, como é que você entrou nessa seara? Então, isso a Paula fez em 2008. 8, isso. 2008 ela fez o treinamento. Nessa época a gente estava namorando. Eu fui trabalhar em São Paulo. Minha carreira sempre foi na área comercial, dentro de grandes empresas. Eu sempre fui apaixonado por isso e um cara muito direcionado para essa parte de desenvolvimento profissional. E eu era um dos caras que não acreditava muito nessa parte de desenvolvimento humano. Por falta de conhecimento, achava que isso era para pessoas fracas, né? Frescura e tudo mais. Muito da minha criação diz muito sobre isso. E a Paula fez o treinamento, se encantou e desde então ela ficava me convidando para fazer o treinamento. E eu falava que eu não precisava dessas coisas. E aí logo depois ela começou a trabalhar, ir de domingo no treinamento, depois ir de final de semana, e a gente foi seguindo a nossa vida paralelamente a isso. Ela seguindo por esse caminho do autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu focando cada vez mais no meu desenvolvimento profissional. E aí chegou um momento onde que a gente já estava morando junto, e aí ela deu um basta. Falou, ou você vai no treinamento ou a gente encerra o nosso relacionamento por aqui. Porque ela falou pra mim, eu tô conhecendo e trilhando um caminho do qual eu não consigo dividir com você e a gente tá indo para caminhos totalmente diferentes. E aí eu falei, tá bom, eu vou fazer o treinamento por você, não por mim, porque eu não preciso. E eu falei, depois você não me enche o saco pra ficar dando continuidade igual você tá fazendo. E aí eu fui fazer o treinamento e me apaixonei.
Um mês ou 2 meses depois eu já comecei a trabalhar dentro dos treinamentos, também entregando papel, ajudando nos bastidores e logo depois de um novo treinamento que eu fiz, eu entendi que o meu propósito era trabalhar com desenvolvimento humano. Caramba. E aí eu fui, em 2011, fiz toda a formação de programação neurolinguística, coach, comecei a fazer atendimentos individuais, fui trabalhar nessa empresa para assumir o departamento comercial, então eu trabalhava dentro do departamento comercial, na área de relacionamento, trabalhava dentro dos treinamentos e comecei a fazer atendimento individual focado em empresas familiares. E assim foi até 2020, e daí 2020 eu resolvi parar um pouco, repensar sobre a minha vida, e isso se estendeu até 2022. E aí eu continuei só fazendo atendimento dentro de empresas. E aí o ano passado, quando a Paula decidiu levantar essa bandeira de ter uma empresa de desenvolvimento humano, voltar a fazer os treinamentos, aí eu voltei a trabalhar dentro dos treinamentos, muito mais com essa identidade não só de gestor do negócio, mas também enquanto treinador. Então, meu foco estava muito dentro de mentoria, atendimento dentro de empresas. E desde o ano passado, essa identidade de treinadora, assim, ela aflorou muito mais. Que legal. E o que significa parque? Tem algum significado? Tem. Parque de parceria, né? Tanto é que é parque com C, né? P-A-R-C. Porque eu acredito muito, Adriano, que todos nós somos parceiros de vida, parceiros de trabalho. Os nossos treinandos são grandes parceiros nossos, por estarem ali, né? A gente faz uma parceria, né? Uma troca. Os veteranos que acabam indicando os próprios treinandos é um parceiro também, porque ele está ali, né? Então, o parque vem de parceria. Foi legal, essa... Bacana. E vocês começaram a parque... com esses treinamentos em 2022. Maio, na verdade, a gente inaugurou a empresa, mas o primeiro treinamento nosso aconteceu em junho. Ah, legal. Eu achei que vocês já estavam trabalhando com isso há mais tempo. Né? Não. Com certeza, sim. Há mais tempo, sim. Mas com a Parque há mais tempo. Ah, não, a Parque é novinha. É novinha. Mas vocês prestavam outro tipo de serviço dentro dessa mesma marca ou ainda não? Não, para Parque não. Porque eu estava muito focado em fazer treinamentos dentro de empresa. E isso eu estou focado desde vou dizer assim, a nossa empresa, né? Eu tenho uma empresa aberta desde 2010, 2011, porque a gente trabalhava numa empresa de treinamentos, era parceiro, mas com a nossa empresa. E aí eu dei continuidade. Quando que eu encerrei nessa empresa em 2020, eu continuei fazendo esse trabalho de atender e dar treinamentos, consultoria dentro de empresa. Então, mas daí a Parque mesmo, nesse formato de trabalhar com treinamentos de alto impacto, processos de imersão, a gente iniciou em maio do ano passado. Bacana, legal. Então, mas vários outros projetos, até que a gente se conheceu de ter treinamentos para empresários, então isso sempre existiu, isso não parou, mas o formato da Parque desde o ano passado. Eu sou apaixonada por treinamento, eu falo que eu sou treinadora de alto impacto, eu adoro. Para mim, assim, faz uma diferença muito grande na vida das pessoas. E as dinâmicas de alto impacto, elas trazem, né, uma mudança, né, uma transformação muito rápida. Então, assim, eu sou apaixonada. Por isso que acho que parece que faz tanto tempo, né, mas não faz não. E por que será que as pessoas têm, às vezes, um certo... um preconceito, um preconceito em participar de treinamentos? O que vocês acham? Você que já esteve nesse papel, por que você acha que você tinha esse preconceito? Primeiro é o medo... antes eu achava... Vamos lá, antes de 2010. Quando eu olhava para a minha história de vida, eu tive uma infância muito boa, relacionamento com os meus pais bem, foquei então em alguns objetivos e metas para minha vida e eu estava atingindo isso. Então eu estava na área comercial de uma grande empresa, no cargo mais elevado, estava como consultor sênior aos 27 anos, ganhando super bem. Então quando que eu olhava para minha vida, aquilo que eu me propus a fazer eu estava atingindo, e então eu falava assim, eu não preciso, né? E eu tinha esse preconceito que
qualquer processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento são para as pessoas fracas. Para quem está doente. Né? Isso. E aí depois eu descobri que processos de autoconhecimento são para pessoas corajosas. Então essa foi minha grande mudança, porque precisa ter muita coragem para a gente se conhecer. Porque de uma certa forma a gente vai vivendo e aceitando só a nossa parte que é bonita, né? Nossa luz. Mas sempre que a luz ela traz algumas sombras e algumas partes não boas. E a gente vai mascarando isso ao longo da vida. E ninguém nunca nos ensinou a ter inteligência emocional, que parte do pressuposto de você reconhecer as suas emoções. Então, culturalmente, não existe isso. Meu pai não me ensinou, meu avô não ensinou, a escola não ensinou. Então, é um mundo totalmente desconhecido. Então, há um certo preconceito, há um medo muito grande da gente conhecer tudo aquilo que a gente vai jogando para debaixo do tapete, ou situações que a gente não quer reviver da nossa vida, então a gente não quer visitar tudo isso, mas tudo isso está ditando regra no nosso comportamento de hoje. Mas isso daí dá muito medo. Então, eu acho que é um preconceito, falta de conhecimento, medo, insegurança, e é uma grande quebra de paradigma. Né? Então eu já tenho as minhas verdades. Para colocar outra verdade no lugar disso, né? Esse rompimento de barreiras, as pessoas geralmente não estão dispostas a isso. Tem que ter coragem. Tem. Então, muito. Acho que o preconceito vem do medo. Vem. Sim. Eu acho que do medo, e tem uma outra coisa também, Adriano, que as pessoas elas não percebem quando elas não trabalham essa questão do autoconhecimento. E quando a gente fala de autoconhecimento, automaticamente eu estou dizendo o quê? É você se conhecer. E é mais fácil no dia a dia as pessoas colocarem a culpa sempre no externo, né? Então, assim, pra que eu vou lá olhar pra mim se os meus problemas é o meu pai, é minha mãe, é meu colaborador, é meu vizinho, enfim. O inferno são os outros, né? Pois é. Então, as pessoas acabam se afastando, porque elas não querem ter a autorresponsabilidade de falar assim, puxa, se tá acontecendo isso comigo, a responsabilidade é minha. O que tem dentro de mim que eu preciso melhorar, né? Então, eu prefiro não mexer. Deixa eu continuar com a responsabilidade, a culpa é sua, não é minha, né? Então, acho que tem essa questão também. Eu acho que são várias, mas também. E a Paula tocou num ponto, né? A palavra autorresponsabilidade. Você pode pegar um processo de imersão, que é bastante intenso, de alto impacto, que vai trabalhar muitas questões. A gente pode falar de um processo terapêutico que vai levar anos. A gente pode falar de uma mentoria, que vai levar meses. No final das contas, o que vai ser trabalhado é a autorresponsabilidade. A culpa é sua. É responsabilidade. Você é responsável por como a sua vida está hoje. Porque mais importante do que aconteceu na sua vida foi o significado que você deu para isso e o que você fez a partir disso. Então eu gosto de falar que muitas vezes a gente tem duas opções, ter um olhar de vítima ou um olhar de aprendiz. Né? E as pessoas que têm um olhar de vítima, elas tendem a terceirizar essa culpa. Então, quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, é você trazer a responsabilidade para si. E aí a ação tá para você, né? E as pessoas querem comprar soluções prontas, né? Que não dependem dela. Verdade. Você acha que existe na sociedade hoje uma glamorização da vitimização? Sim. Por que você acha que isso acontece? Pergunta difícil? Não, vamos lá. Se eu sou vítima, eu consigo atrair uma das coisas que é a maior necessidade do ser humano, que é atenção. Atenção. Você acha que a rede social, então, impulsiona esse vitimismo? O vitimismo? Porque se você é vítima, você atrai atenção, logo as pessoas buscam atenção nas redes sociais. Que é um canal mais... eu acho que é engraçado, né? Falar de redes sociais, a gente atrai, na verdade, vocês são mais experts nisso, né? É a questão de qual que é o seu nicho, né? Porque você também pode... você pode também trazer positividade dentro das redes sociais e atrair aquelas pessoas que são vítimas e que precisam do positivo.
né? Mas ao contrário também, você pode se colocar nas redes sociais como vítima e atrair pessoas que vão estar ali o tempo inteiro te acolhendo, te mimando, te dando aquilo que você quer. Então eu acho que tem as duas vias, sabe? É para tudo dentro de redes sociais. Mas eu acredito muito, tanto eu que para mim foi caiu assim, né, por terra. Eu era muito apaixonada por televisão, por isso que eu fui fazer faculdade de rádio e televisão. E estudando, né, rádio, TV, bacana. E chegou um certo momento ali no 3º, 4º ano que eu comecei a entender, porque eu era muito inocente, muito. Que tudo que ia pra televisão era porque alguém pagou pra colocar. Eu falei assim, não é possível. Então, o que tá ali dizendo que é o melhor restaurante não é o melhor restaurante de verdade. Eu era muito inocente. E então eu percebo que assim, hoje vão pegar rede social, que a rede social hoje ela é muito aberta, qualquer um pode colocar qualquer coisa, mas se a gente pega a televisão, por exemplo, as redes mais... o que eles colocam ali? Eles colocam realmente o vitimismo pra quê? Pra chamar a atenção das pessoas. Então, às vezes eu vou na casa da minha mãe, ela tá lá nos Datena da vida dela, não sei o nome dos programas, que é só desgraça. E aquilo atrai as pessoas, porque coloca as pessoas num patamar de caramba, se aquele ali tá, eu ia falar palavrão, tá mal, eu tô melhor, ferrado, obrigada, tá ferrado, eu tô bem, cara, olha só, então olhar a desgraça do outro me coloca numa posição, privilegiada. Né? Então, eu acho que são os focos e Você baixa o nível da comparação para se sentir melhor, né? Pois é, loucura isso, mas né? Eu vi esses dias um programa tipo esses de sensacionalista, assim, o cara falando, olha como que tá enchendo d'água aqui, não sei aonde, na Bahia, não sei o quê. Aí o cara filmou, a água tava só não chegava nem na canela. Como é que putz, tá complicado e tal. E aí você vê como que é o poder de persuasão das pessoas, porque a fala dele já é o suficiente para as pessoas já imaginar um negócio gigante, as pessoas morrendo. Né? A autogestão, né? É muito poderosa, ela é muito poderosa pro bem e para o mal. Vocês acham que foi o Napoleão Hill que iniciou o mercado de autoajuda? Ou o mercado, ou o tema, talvez? Eu acho que ele iniciou, eu acho que ele popularizou. Pode acho ser. Bom, eu tô pensando aqui, né? Porque assim, tudo que a gente grande parte do que a gente pega hoje falando sobre negócios, sobre autoconhecimento, autogestão voltado para performance, quando a gente pega a literatura dele de 120 anos atrás, já tem tudo isso escrito lá, né? Eu acho que ele foi o primeiro a fazer um grande movimento de organizar todas essas informações, de fazer realmente um estudo de 20 anos, né, na prática, validando muitas teorias, e ele publicou não só os livros, mas ele divulgava isso através de palestras, treinamentos. Então acho que sim, ele foi um cara... eu acho que um grande coach. Isso, É engraçado porque quando vocês trazem essa informação, me vem assim um insight, né, que assim, Napoleão Hill é algo para nós muito conhecido por conta de todo o estudo que a gente tem, enfim, desenvolvimento humano. Mas a gente pega pessoas que não conhecem, que nunca ouviram falar de Napoleão Hill. O que é mais palpável? Esses livros de autoconhecimento, de autoajuda leves, né? Estilo Augusto Cury, né? Então, assim, isso, que são umas coisas mais leves, mais gostosinhas. Ele fala muito óbvio, né? Então, eu acho que se a gente for analisar pessoas que não conhecem de autoconhecimento, que não fizeram treinamentos, que não estudaram sobre isso, esses carinhas, Augusto Cury, eles trazem Mas é meio que só espuma, né? Só, espuma do café. Só. Mas acho que eu lembro, né, nos meus 12, 15 anos, que eram os livros deles que a gente comprava e colocava debaixo do travesseiro. Luiz Hay, eu acho que eu não posso nem criticar, eu nunca nem li o Augusto Cury. Eu não me interesso muito por temas... Também não quero me fazer de bonito aqui, de inteligente. Mas eu não me interesso por conteúdo raso. Sim. O Napoleão Hill lá, que você tem quase 500 páginas. A Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo.
Top. Os outros menores dele eu acabei não lendo. Então, é isso que eu ia falar. Aí vem muito a questão do marketing, né? O como vender mais. Você pega o Mais Esperto que o Diabo. O tema é extremamente chamativo, é interessante. Os conceitos lá, muitos deles são tratados de forma superficiais, mas quando você lê a Lei do Triunfo, aquilo lá é muito profundo, tudo que tem. É meio que a bíblia do negócio. Então... eu particularmente sou apaixonado pelo Napoleão Hill. A forma com que são escritos os livros dele, parece que ele está conversando com você e parece que você está passando por um processo de treinamento, né? Então eu acho fantástico a forma com que ele escreve e o como que ele compilou todas essas informações. Se a gente para pensar, 20 anos para você desenvolver uma teoria, 16 mil pessoas entrevistadas, né? E para encontrar as pessoas, para falar sobre sucesso, ele fez um trabalho muito grande com pessoas sem sucesso, né? Então acho que ele conversou com as 500 pessoas mais influentes, pessoas triunfadoras, mas ele conversou com 16 mil pessoas que não se consideravam não bem-sucedidas, né? Então é uma obra muito profunda, de fácil leitura, fácil absorção, e é um treinamento, né? Um treinamento para a vida. E você falou que tem 120 anos, né? Mais ou menos. Ele começou, eu acho que publicar foi 1920, acho que foi na década de 20, né, que ele publicou, né? Mas o estudo começou antes. Eu fui um tempo atrás, estudando gestão de projeto e tal. E você pega... É uma teoria que eu desenvolvi, eu não vi em lugar nenhum. Você pega os estudos mais profundos de gestão de projeto, vem depois desse livro. Então, do tipo, o primeiro lá, Mastermind, né? E depois tem o objetivo principal definido. Objetivo principal definido. Não existe projeto algum ou tenha. Metodologia de gestão de projeto nenhum que não tenha esse primeiro capítulo. Sim. Precisa ter o objetivo principal definido. Parece meio óbvio, né? Mas se a gente voltar no tempo, você pega alguns projetos, até estudando a relação Brasil-Portugal, Brasil-Colônia, existiam projetos da coroa portuguesa no Brasil que não tinham objetivo. Aí o cara olha, por que não andou? Corrupção, isso, aquilo, não tinha objetivo. Então, eu acho que talvez, aí uma teoria aí, eu acho que talvez esse livro tenha inspirado até em outros temas que não fossem autoajuda, talvez na gestão de projetos também. Sim. Tem uma metodologia que é alemã, que eu não vou lembrar o nome, principalmente em alemão, mas a primeira letra da metodologia é alguma coisa, projetos orientados a objetivos, alguma sigla desse tipo. Então, eu acho que vem daí, talvez. Se não tiver um objetivo, você não... Sim. Aquela frase da Alice, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você pegar as próprias... Aí, voltando pro mundo, pro campo de autoajuda. Você pegar os pilares fundamentais da inteligência emocional... que são mais recentes, se olhar, tá tudo lá dentro do livro do Napoleão Hill. Foi o Napoleão Hill que descobriu tudo isso? Não, eu acredito que ele organizou bastante informações, né? Porque se você pegar filósofos de 2000 anos atrás, muito do que o Napoleão Hill fala na Lei do Triunfo já foi dito há 2000 anos atrás. Mas ele conseguiu coordenar todas essas informações de uma forma muito prática para o autoconhecimento, autodesenvolvimento, juntando questões de negócio. Então lá ele dá exemplo de como que ele vendia, por exemplo, os treinamentos dele. As técnicas que se usa hoje de marketing digital tá lá escrito, né? Então ele criava uma audiência e no final ele fazia um pitch de venda. Então você pegar a teoria que se aplica hoje, ele já descreveu lá como modelo de negócio. Né? É exatamente isso, né? Se você pegar o último, que é a regra de ouro, é bíblico, né? É bíblico, totalmente. Então ele compilou, acho que é o maior compilado ali da história, talvez, desse orientado a esse objetivo, né? Que é
Salve Napoleão Hill. Você falou agora, me fez lembrar que ele trabalhou muito na área de seguros de vida, né? Então você pega 100 e poucos anos atrás, ele dava treinamento dentro de empresas de seguro de vida. E lá você foi estudar gatilhos mentais, lá ele fala de um monte de gatilhos mentais usados no processo de venda, de atendimento. Então o cara, ele conseguiu reunir tudo isso. Muito feliz, né, no que ele fez, né? Sim. E pautou bastante tipo de negócio, bastante temas variados, né? Sim. Aí eu tô falando do Napoleão Hill porque eu não sei se é o mesmo treinamento, né, mas pode ser que seja bem similar, né? Do Leader Training. Do Leader Training. Sim, é o mesmo. Exatamente o mesmo treinamento. E aí tem aquela parte... Filosofia. A filosofia do sucesso. Maravilhosa. Eu falo que aquela filosofia, ela grita aos ouvidos de todo mundo. Eu fiz o treinamento em 2008, já faz mais de 10 anos, mas se você fizer as coisas pela metade, aquilo ali grita. Se eu tô fazendo alguma coisa, eu paro e falo, nossa, a filosofia vem. É poderosa. Sempre. É poderosa. Ela é muito poderosa. uma página de um livro eu não lembro, mas eu acho que são mais de 600 páginas. Eu lembro que era grande pra caramba. É muito grande. Eu tinha ele, tava aqui na agência até, aí o pessoal tá usando de apoio. De um eu falei, vou levar embora. Isso aí. Na minha Bíblia não, daqui, né? Mas é muito bom, quem tiver a oportunidade, leia. Leia. Sim. Quem tiver paciência também, é grande, né? Sim. Mas é fácil de ler. Eu já organizei, acho que uns 7 ou 8 grupos de estudo sobre a Lei do Triunfo. É muito legal esse formato de você estudar também com outras pessoas, criar esse mastermind em torno desse livro. E cada vez que eu leio, são novos aprendizados, novos insights. Eu falo, tem vezes que eu leio e falo, nossa, mas isso daqui não estava na outra leitura, né? Então, porque também dependendo do seu momento de vida, dos seus desafios, ele traz novos aprendizados. Coisa, né? A gente participa todo ano do RD Summit, né? E dentro do RD Summit, o tema principal do ano lá, eles estavam falando de marketing de comunidade. O que é o marketing de comunidade? É um mastermind. Então você vai ter ali seus parceiros, tá pegando o gancho no parque. Você vai ter seus parceiros ali, pessoas das quais você confia, que você consegue tanto fazer negócio junto, quanto evoluir ali mentalmente, né? De uma forma geral, profissionalmente e mentalmente. Sim. Então... Também estava lá, né? Também tá lá o primeiro capítulo que é o Mastermind, né? Imagina esse cara, 1920, ele falando sobre física quântica, né? Ele explica o Mastermind através de física quântica. O cara, realmente, ele é fora da curva. Fora da curva. E aí, vocês falaram que a porta de entrada para parque é o Leader Training 1. Isso. Que a gente chama de Vencer. Vencer. Legal, bacana. Que é com M e com S. Vencer. Entendi. Então, é justamente um grande convite para esse processo de olhar para dentro. Para a gente ser, de fato, quem a gente é na nossa essência. Bacana. E no que consiste, assim, o treinamento? Dá para dar uma... Pode falar. Nossa, uma palhinha? Dá, lógico que dá. É tão engraçado porque as pessoas passam pelo processo, elas falam, eu não consigo falar. Eu falo, claro que tem como falar, tem sim. Bom, o que consiste esse treinamento? Ele é um processo de imersão, né? Porque é importante o processo de imersão, você estar conectado o tempo inteiro junto com você. Alguns treinando falam, eu posso ir para casa, voltar? Não. É importante você estar ali naquele processo, né? Não dá para fazer e ficar no Instagram. Não dá. A gente até tem os intervalos, tem coffee, tem almoço, você vai lá, pega seu celular, tira uma foto, posta, faz o que quiser. Mas ali é um momento... Só acrescentar um ponto. Pode. Um dos maiores presentes, muitas vezes, da pessoa ir fazer o treinamento, ela se desconectar do mundo por 3 dias e voltar esse olhar para dentro de si. Talvez esse seja um dos maiores ganhos e uma das maiores buscas das pessoas, e muitas vezes elas não sabem disso. O quanto que elas precisam parar. Então, muitas vezes, eu sou pai, sou marido, sou empresário, sou treinador, sou tudo isso. Mas cadê o tempo para o Bruno? Homem, ser humano, que tem a sua essência. Muitas vezes a gente acaba se perdendo da gente mesmo.
Então, a importância de um processo de imersão, e quando a gente fala de 3 dias, é justamente se desconectar de tudo. Então, a gente faz um grande convite lá para as pessoas estarem 100% dentro do processo, de corpo, mas de alma também, se desconectar de tudo. E isso é um dos grandes medos também das pessoas, ficarem 3 dias com ela mesma, né? É muito maluco isso. Eu passei por um processo de imersão de 7 dias em outubro, o Bruno foi agora em janeiro. Falei, gente, que presente, fiquei 7 dias ali, eu com eu mesma, um processo de treinamento para treinadores, né? E foi maravilhoso. Então, acho que vale a pena, mas as pessoas têm medo, né? Elas têm medo, elas sempre colocam uma desculpa, não vou sair, não vou ficar comigo, enfim. Mas é um processo de imersão, voltando ao que a gente estava falando, é um processo de imersão, 3 dias, né? Então, você entra na sexta-feira, sai no domingo. O que a gente quer trabalhar lá dentro, né? É a gente olhar para a sua história de vida, Adriano, porque a gente entende o seguinte... Quem é você hoje, no adulto, está totalmente conectado com tudo que você já vivenciou até a sua infância, né? Então, muitas atitudes que você tem hoje, né, no seu agora, às vezes você sabe o porquê, muitas vezes você não sabe, muitas vezes ela está guardada ali no seu inconsciente, né? Sabe aqueles movimentos que você tem no seu dia a dia que é automático, depois você faz, você fala, putz, por que eu fiz? Você não sabe de onde vem. Então, o nosso convite é o quê? Vamos olhar para isso? Vamos entender de onde vem? Vamos se conhecer? Eu brinco que, se eu pudesse falar em uma frase, né, o que é o treinamento é um final de semana onde você vai entender como é que funciona a sua máquina, né? A máquina que é perfeita, mas como que funciona? E para isso a gente tem que fazer uma releitura da sua história de vida. A gente tem que olhar para você, a gente tem que entender... Como que foi na sua infância? Quais foram os pontos marcantes da sua vida? Muitas vezes a gente tem pontos marcantes na nossa história de vida que hoje elas reverberam no nosso presente, no aqui e agora, e podem reverberar lá no futuro, né? Então a gente olha para esses pontos marcantes e você fala assim, nossa, Paula, mas olha e não faz nada? Não. A gente olha de uma forma muito profissional, com ferramentas que a gente vai trabalhar ali do desenvolvimento humano, para que a pessoa entenda, porque muitas vezes o que você vivenciou lá no seu passado nem é seu. Às vezes você ouviu algo de alguém, você pegou aquilo como uma verdade e está carregando até hoje na sua vida. Então a gente precisa te dar, né, as ferramentas para que você tenha essa oportunidade de olhar para a sua história de vida. Então o processo é isso, é olhar para a história de vida, é entender esses pontos marcantes, é realinhar, ressignificar, que é uma palavra fantástica. Não dá para eu mudar o que aconteceu no seu passado, eu não mudo, ninguém consegue fazer isso, mas eu consigo ressignificar os sentimentos que você tem aqui dentro, que hoje no seu presente muitas vezes te traz algo que não é bacana, então eu ressignifico para que você siga de uma forma diferente. Então dentro do processo a gente trabalha passado, presente e futuro. A gente também vai falar de projeto de vida, porque como vocês disseram lá, né, no Napoleão Hill, a gente precisa ter um objetivo. Então a gente vai ajudar também, né? A gente precisa ter um projeto de vida, a gente precisa ter um GPS. Aonde você quer ir, Adriano? Aonde você quer chegar, né? Como é que você vai fazer para chegar a tudo isso? Então esse é o processo, né, do Leader Training, né? Isso que a gente traz para essa clareza, né, de quem é você, né, na sua essência, do que você faz. E aí por isso que eu falo tanto de inteligência emocional, né? O autoconhecimento é o primeiro pilar. Legal. Eu, na época que eu estava lendo um pouco sobre o tema e tal, parece que o Leader Training, não exatamente o formato que é hoje, mas o embrião dele foi criado no Japão pós-guerra, né? É isso. Aí do Japão pós-guerra ele veio para o Brasil, tanto japoneses vieram para o Brasil como foram para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles deram lá deixaram mais americanizado, e aqui no Brasil tropicalizaram um pouco também. Sim, deram o nosso tempero, né? Sim. E aí esses treinamentos acabaram ganhando ali muita popularidade. Sim. Sei lá, nos anos 2010... 80, que chegou no Brasil foi em 90, não foi? Foi em 90. Já vai para quase 40 anos. Quase 40 anos. 30 e poucos anos. Então é um processo que já é testado, aprovado, e você vê o depoimento de pessoas que fizeram ali, acabaram tendo grandes... Eu não gosto muito da palavra transformação, mas muita gente usa, né? Sim. Tiveram muitas transformações. No meu caso, né, tinham coisas da minha infância que depois do processo, né, ficaram muito nítidas, assim.
eu tinha algumas travas, sabe, algum problema, às vezes eu ia participar de reunião, ou participava de mais ou participava de menos. Então eu percebi que essa inconstância tinha alguns problemas aí, não vou falar quais são, mas tinha alguns problemas ali que eu consegui resolver, entendi, falei, putz, é isso, e não aconteceu mais. Então acho que o grande ganho são as coisas que você nem sabe que existe. Sim. Você não sabe que existe aquele probleminha, e muitas vezes nosso consciente, ele vai lá e joga uma pá de terra em cima daquilo. Você não quer mais saber daquilo, não quer lembrar. Só que aquilo vai ditando o seu comportamento. Você acaba não progredindo em alguma coisa, ou indo para um lado, ou não se aceitando, ou, putz, a culpa é do outro, eu sou assim porque a culpa é do outro. Então, para mim, né, por experiência própria, eu acho que valeu muito a pena e eu indico para as pessoas participarem. Mas aí tem a questão do medo da participação também, que acontece muito. Sim. Então, se eu puder dar um conselho, leia Napoleão Hill e participe de treinamentos. Eu acho que não só do vencer, né, Leader Training, mas como de outros, como vocês mesmos fazem, né? Sim. Eu acho que vale muito a pena. Vale muito, muito. Pode falar. Além do vencer, vocês têm... Quais são os outros módulos? A gente tem a comunicação assertiva, que o Bruno quer falar já. A gente tem a comunicação assertiva, que é muito bacana. Eu tenho um projeto aqui na cidade de Indaiatuba, junto com uma instituição que nós acolhemos, né? Que é a Volac. Então, todo mês por enquanto né? Porque acalhou, né? Desses 2 meses ser eu. Mas a gente faz palestras, então é palestra para a cidade toda de Indaiatuba, né? Totalmente gratuita, na verdade é só 1 litro de leite. E a gente leva, né? Então, o mês passado eu falei sobre gerenciando as emoções. Esse mês eu vou fazer agora em março, dia 8 de março, para as mulheres, né? Então a gente vai falar sobre a liberdade, as 5 liberdades, né, das mulheres, trazer dinâmicas. Então a gente tem esse outro projeto. E a gente tem o Gaivota também aí chegando aí, quentinho, saindo do forno. Mas fala aí, Bruno, da comunicação assertiva. A comunicação assertiva, a gente se utiliza muito da programação neurolinguística, né, da PNL, a base da PNL que traz muitos conceitos sobre comunicação e relacionamento. Então, que é a base do nosso dia a dia é saber se comunicar e saber se relacionar. E também agrego algumas teorias da comunicação não violenta. Então, é um curso de 8 horas muito focado no processo de melhorar as habilidades e capacidades de comunicação e relacionamento. Legal. E ele é presencial ou tem online também? Presencial. Presencial. Qual a dificuldade de trabalhar temas de autodesenvolvimento ou de inteligência emocional online? Então, a gente ainda não teve grandes experiências, né, de desenhar um treinamento nesse formato. Eu faço muito atendimento e treinamento para empresas. Funciona, eu acho que funciona. Mas pós-pandemia, eu acho que escancarou a necessidade nossa, enquanto seres humanos, de estarem conectados fisicamente. Né? Então, eu vejo que o online ele possibilita você entregar isso para pessoas que presencialmente não teriam oportunidade. A gente consegue entregar conteúdo, consegue fazer sim vivências dinâmicas, funciona. Mas eu acho que nada supera o presencial. Né? Eu acho que tem uma palavra, né, que eu gosto muito, que chama experiência, né? O presencial, ele te traz uma experiência extraordinária. Porque você está dentro de um salão, você está conectado com você, às vezes na sua casa você pode estar com o filho lá com a televisão ligada, mesmo que você esteja com fone, então no online. A experiência de você estar no salão onde você coloca um som, porque dentro dos processos de imersão a gente tem muito essa conexão do sentir, né, do falar do treinador, da iluminação, né? A gente trabalha muito a iluminação baixa, que é para trazer uma certa mais comodidade para o treinando ali, né, de sentir. A musicalização é algo que para mim assim é muito forte, né, para você poder entrar dentro de um processo, entrar dentro de uma dinâmica que o online não consegue fazer. Então,
Não dá pro cara tá fazendo um curso ali no fone na sala e chorar, né? Dependendo de quem tiver. Passa alguém então, você acaba segurando mais, você segura mais, né? A pessoa não se entrega, né? Então, a experiência do presencial, ela é muito maior do que online. O online entrega. Então, eu sempre digo, eu acho que as pessoas elas têm que ter a oportunidade de abrir a primeira portinha e deixar as coisas entrar. Se para ela o online vai ser o primeiro caminho, então tá tudo bem, né? Faça, né, o online, mas se tiver a oportunidade de ir para um presencial, vá, né? Eu falo que tudo é muito válido, né? Mas você pega o próprio mercado de treinamentos, né? Deu um boom muito grande quando a gente fala no digital. Se a gente pegar nos últimos 5 anos, grandes treinadores, empresas cresceram muito, entregaram muito conteúdo, mas todos eles estão fazendo eventos presenciais, né? E isso tem sido uma demanda muito grande. Então, esse treinamento que eu fiz de 7 dias, tinham lá 100 treinadores, foi aqui em São Paulo, mas gente do Brasil inteiro, tinha pessoas de Angola, de Portugal. Então, as pessoas, e muito do que foi dito lá é assim, as pessoas querem ter a experiência de estar conectado com outras pessoas. Eu acho que o digital possibilita isso, mas de uma forma muito mais limitada. Então, quando a gente fala de um curso de comunicação e relacionamento, tá tudo bem. Você entregar ferramentas, conceitos e tudo mais. Mas fazer uma dinâmica, uma experiência sobre comunicação e relacionamento, o presencial, ele funciona muito mais, tem muito mais impacto. Eu estava fazendo um programa agora com o Rafael Rez, né? Que é um dos grandes aí do marketing digital no Brasil, um dos primeiros que começaram com marketing de conteúdo, enfim. Cara, muito gente boa. Assiste aqui. E ele estava falando sobre treinamento online. Ele falou dos 100%, 30 compram, nem faz o login. 30 assiste a primeira aula. Agora não vou lembrar exatamente. Mas eu acho que só 6% conclui, né? Então, uma coisa assim. Pelo que ele colocou, era 6 ou 5% concluem. Desses, vamos colocar 5%, fica fácil a conta. Desses 5%, metade, lá 2,5% aplicam. Desses 2,5%, metade aplicam da forma correta e a outra metade aplica de forma não correta. Então, você pegar, vai dar 1, alguma coisa que aplicou corretamente aquilo. Se você trazer isso para a realidade do presencial... Impossível. Primeiro que 30% não vai nem fazer o login. O cara tá lá, não tem como fazer o login. Sim, ele tem que ir. Ele tem que ir, 100% vai estar lá e vai passar pelo processo. Então, a porcentagem das pessoas que vão colocar em prática vai ser muito maior do que do online. Né? E tem uma coisa, Adriano, que assim, eu falando como treinadora, né? A gente tem, quem passa pelo processo do Leader Training, do Vencer Leader Training, nós temos mentoria todos os meses referente a desenvolvimento humano, sempre com um tema diferenciado sobre desenvolvimento humano. E a gente faz isso online porque a gente tem público de vários lugares. E aí falando como treinadora, muitas vezes o aluno ele entra com a câmera desligada, eu não consigo olhar, né? E você tá no presencial, você tá o tempo... Eu fico muito atenta a todos que estão ali, né? Então você consegue captar aquele que precisa mais, aquele que tá entendendo, aquele que tô aqui, mas não tô. No online, às vezes, você não consegue, né? Então, é muito do que você vai entregar no online, se você consegue entregar da forma que é o seu objetivo. Meu objetivo é entregar, porque dependendo do processo... Paula, eu quero olhar nos seus olhos, eu quero te sentir, eu quero entender se você está entendendo, eu quero te ajudar, né? Eu não quero só vender o treinamento, você senta lá na cadeira e fica lá e ir embora. Eu lembro da minha participação, o Bruno chegava e falava, cara, pode se entregar. Eu pensava, entregar o caralho, eu vou ficar chorando na frente dos outros aqui, não. E aí, olha só que interessante. Só que no segundo, aí eu já me entreguei mais tranquilo. Adriano, uma grande mudança nossa nos últimos anos, quando a gente fala da nossa posição enquanto treinador, e eu acho que isso tem mudado tudo, não só na área de treinamentos, mas enquanto líder de uma empresa, enquanto gestor, palavrinha chamada vulnerabilidade. Então você falou assim, o cacete que eu vou chorar na frente dele. Por quê? Porque você não quer expor uma
Uma fraqueza. Só que a vulnerabilidade não é uma fraqueza nossa. Se eu coloco para você uma dificuldade que eu tenho, isso daí nos conecta muito mais do que eu mostrar que eu não sou uma pessoa. Porque quando você fala assim, eu não vou chorar, o que você está querendo dizer? Eu não vou ser quem eu sou. E você percebe quando você fala assim, eu não vou chorar, eu não vou ser quem eu sou, você está se afastando de você mesmo? Você não está se permitindo se conhecer. E é interessante. Não deixa doer, né? Não deixa doer o que está doendo. Né? E vem mudando muito isso. Vamos falar sobre gestão de negócio. Eu posso falar isso como treinador. Quando que eu me coloco lá como treinador e me coloco vulnerável e falar assim, eu também sinto medo. Eu também tenho insegurança. Eu também tenho questões na minha vida que eu ainda não resolvi. Eu me coloco como ser humano. Que eu tenho sim as minhas potencialidades, mas também tenho as minhas dificuldades. E aí você vai falar assim, putz, o Bruno é igual a eu vou confiar nele. Então eu vejo que muitas vezes líderes, gestores são extremamente inseguros e eles vestem uma máscara para não transparecer isso para as pessoas. E aí não gera conexão. Então, e isso a gente vem fazendo muito dentro dos processos. Eu me permito, num processo de mentoria com um grande empresário, com o presidente de uma empresa, me colocar como vulnerável. Quando que ele fala assim, eu não sei que decisão tomar, eu tô com medo. E eu falo assim, eu por muitas vezes e ainda hoje sinto medo, não sei como fazer e tudo mais. Mas muitas vezes eu tô no estágio 4, ele tá no estágio 0. Então eu como mentor, eu abro caminhos para ele chegar até o nível 4. Mas se eu não me permito colocar nessa posição 4 e falar que eu tô na 10, sentar e que eu não tenho esse problema, não vai ser legítimo. E aí a troca ela não é sincera. E aí não há crescimento e não há transformação. Tanto do líder, do treinador, do liderado e do treinando. Então o processo de vulnerabilidade, ele mostra um processo de muita coragem, de uma autoestima elevada, de reconhecer quem a gente é. Você estava falando, eu lembrei, fiz a conexão, né, disso que eu falei do treinamento, que eu não ia chorar, que eu não ia expor uma fraqueza, com algo que aconteceu ontem. Ontem eu tenho alguns problemas tal, e eu cataloguei num Excel e comecei problema tal, solução tal, problema tal. Aí chamei as pessoas que estavam envolvidas e falei, para esse problema aqui minha sugestão é tal, para esse problema aqui é tal, para esse aqui eu não sei. Aí como é que você não sabe, né? Você é o dono da bagaça, você tem que saber resolver o problema. Eu falei, isso aqui eu não sei, preciso da ajuda. E qual que é o problema de não saber? Então, a mudança, né? De não chorar, e hoje eu falo, não, isso aqui eu não sei resolver. Como é que a gente pode se ajudar para resolver? E essa mudança de mentalidade tem impactado muito na minha vida pessoal, profissional e familiar. Porque sim, eu posso chegar para o meu colaborador, ele me traz uma questão e eu falo assim, cara, não sei. Não faço ideia. Agora a gente contratou a gente está num processo de mastermind e tem um mentor de alguém que já trabalha há muito tempo com desenvolvimento humano. E qual que é o problema de eu me colocar tanto para o meu colaborador, que ele vai trazer uma questão e falar assim, cara, não sei, quanto para um cara que está acima de mim e falar assim, também não sei. Então, tudo isso eu estou abrindo possibilidades de crescimento. E aí vamos pegar a Valentina com 8 anos, o Benício com 3 anos, eles muitas vezes e quase todos os dias trazem questões que eu não sei responder ou que eu não sei lidar. E aí, como que eu vou ensinar minha filha sobre algo que eu não sei sentir ou não sei falar sobre aquilo? Eu vou inventar? Não, eu vou falar assim, filha, não sei. Mas vamos construir isso junto? Vamos pesquisar, vamos entender e tudo mais? E por muitas vezes eu não sei lidar com a minha filha de 8 anos, porque é a primeira vez que eu tenho uma filha de 8 anos. Filho de 3 eu já sei. Então eu tenho mais experiência. Mas a filha de 8 é a primeira vez. Ano que vem ela vai estar com 9, com 10. E tudo isso está sendo uma experiência inédita, que traz sentimentos, emoções novos e que muitas vezes eu não sei lidar. E quanto mais sincero eu sou com isso, melhor eu consigo conduzir. Você contou do filho de 3 aí, né? A minha
Meu sobrinho uma vez tava lá tendo churrasco em casa, tropeçou, caiu. Aí eu peguei ele pra ver se tinha machucado, eu olhei e ele tava sem ar. Falei, caraca, ferrou. Aí eu joguei ele nas costas, fui levando pro carro pra no hospital, né? Aí minha mãe falou, não, peraí. Deu umas chacoalhadas no moleque. Falei, caramba. Ou seja, ela já teve filho naquela idade. Ela já sabe que prendeu o ar mais que solta. Aí ela falou, o que você ia fazer? Eu falei, ia levar no hospital. Falou, se chegar até lá, ele já morreu. Ó, aconteceu, a Valentina foi no Dia dos Pais, ela tinha para completar 1 ano, que ela... 8 meses, agosto 9 meses. Não, 11 meses, tava para completar 1 ano, ela engasgou na casa dos meus pais. Imagina, almoço do Dia dos Pais e ela com 11 meses engasgou. A hora que a Paula trouxe, ela já tava roxa. E aí, o que faz? Instinto. Fiz errado, mas deu certo. Enfiei o dedo na garganta dela, arranquei sangue, mas tirei o que tava lá. Beleza. O Benício, com 1 ano e pouco, 2 anos, desmaiou. Mas já trago essa experiência do que aconteceu antes e que mantém, em tese, mais calma, mas o discernimento que tem que agir, tem que fazer o negócio acontecer. Né? Então, mas o aprender a ser vulnerável, hoje os meus clientes estão ali entre 30, a grande maioria, né, dos empresários, vou colocar entre 35 e 50 anos. Eu falo que a parte mais difícil, quando eu falo de homens de 35 a 50 anos, a parte mais difícil é eles se permitirem ser vulneráveis. Porque pai, chefe de família, aí na empresa, dono, presidente, diretor, tudo isso vai criando uma máscara, né, ou uma armadura, que eu sou o cara que tem que saber de tudo e tem que resolver tudo. Então ele embute nele uma responsabilidade muito grande que ele não pode se mostrar vulnerável, ele tem que ser forte. E aí o que eu percebo? Todo mundo que se coloca numa posição de ser forte trilha caminhos extremamente solitários. Extremamente solitários. Porque ele passa a ter pessoas que acabam fazendo tudo para agradar, de uma certa forma, mas de uma pessoa que ele não é. Então, como que ele não se coloca frágil, ele não gera conexão, então as pessoas passam a não se importar, porque olha para aquele cara e fala assim, esse cara não tem problema, esse cara é perfeito, ele sabe a resposta de tudo e tudo mais. Então, todo mundo acha que é um homem de ferro, um super-herói que dá conta de tudo. E aí, muitas vezes, eu sento para fazer um processo que é para a empresa dele, mas eu preciso curar o homem que está ali, que tem uma criança ferida, que tem as suas angústias, medo, e aí, muitas vezes, ele usa a sessão para colocar tudo isso, para ele ser quem ele é. E aí, quando você olha para o empresário, você não olha primeiro para a empresa, você cuida do empresário, do ser humano, e aí ele é capaz de transformar tudo que está ao redor dele. Legal. É legal o Bruno ter falado isso, Adriana, só pegar um gancho rapidinho para dizer que é impressionante como as pessoas, elas sempre buscam o autodesenvolvimento, o autoconhecimento na parte profissional, né? E eu digo que, eu sempre falo isso para as pessoas, né? E que fique isso muito gravado, né, para o ser humano, que antes de qualquer papel que a gente exerça na nossa vida, então eu como mãe, como treinadora, como filha, como esposa, antes de tudo isso existe um ser humano. E é desse ser humano que a gente precisa cuidar. Porque quando eu cuido desse ser humano, automaticamente, tudo que eu aprendi, eu levo para minha parte como mãe, eu levo como empresária, como treinadora, como esposa. E as pessoas, elas não olham para isso. Elas olham para o que está por cima, para as camadas. Mas esquece que ali embaixo tem um ser humano. E no final das contas, melhora a empresa também, né? Totalmente. Tudo. Totalmente. Eu lembro das 2 empresas, que era a Lemasa e a Costa Lavos. A gente, pela atividade, né, de marketing digital, a gente visita muitas empresas, acaba fazendo reunião, enfim, conhece os colaboradores. E essas 2 empresas, parecia que elas tinham uma alma, tinham um mastermind. Sim. E elas eram das que eu conhecia, as que mais enviavam pessoas para os treinamentos. Sim. Então, estava todo mundo alinhado, dentro de alguns valores, de um determinado propósito. Então você percebia aquilo no clima da empresa. No ar-condicionado você já entendia que ali
tinha uma sintonia entre as pessoas, né? E aí, aproveitando esse gancho até, como é que vocês fazem hoje para atingir as empresas para que elas tenham essa percepção? Existe um trabalho feito com empresas? A gente nunca olha CNPJ, a gente sempre olha CPF. Pra gente não existe CNPJ. Existe um ser humano que está ali à frente, que tem outros seres humanos ali trabalhando. Então, a gente não tem um foco direcionado de trabalhar dentro das empresas, mas quando a gente começa a trabalhar o ser humano, automaticamente, então a gente não faz um trabalho ativo para fazer trabalho dentro de empresas. Mas quando um diretor, alguém de uma empresa vai fazer o treinamento, eles falam assim, eu gostaria muito que isso que eu vivenciei fosse repassado para as pessoas que estão ao meu redor. E aí a gente vai fazer o trabalho dentro das empresas. Ou as empresas enviam seus colaboradores para dentro do treinamento. Hoje a gente trabalha muito com a pessoa física, né? Mas, Adriano, a gente tem um projeto, sim, né? Da gente começar a entrar nas empresas com essas palestras que eu comentei com você, que a gente vem fazendo agora na cidade. E a gente quer começar a divulgar isso também dentro das empresas, né? Da mesma forma, totalmente gratuita, para que as empresas tenham a oportunidade de mostrar para os colaboradores que eles podem sim, né, olhar para essa questão do autoconhecimento, para a gente ter sim uma ajuda com 1 litro de leite institucional. A gente tem esse projeto desenhado, a gente está com vários projetos, né, esse ano por conta de toda essa mentoria que a gente está fazendo, e um dos projetos é esse, a gente quer entrar sim dentro das empresas. Para mim, a gente vai ter que entrar como CNPJ, mas a hora que a gente chegar lá dentro, a gente vai mostrar que a gente não está lá pelo CNPJ, a gente está lá pelo CPF. Pelo CPF, entende? Então, assim, a gente eu tenho muito, né, forte essa questão, a gente vem conversando muito de começar a fazer isso. A gente não faz, mas a gente quer começar, é um projeto que a gente quer. Vamos para dentro das empresas, vamos falar de autoconhecimento, vamos cuidar um pouco mais do ser humano. E é aquela coisa, né? Plantar uma sementinha para que as pessoas entendam o quanto isso é importante. O que você disse é fantástico. As empresas, elas precisam olhar para as pessoas como seres humanos, porque é isso que vai fazer as pessoas engajarem a empresa. A empresa é CPF, por mais que ela tenha um CNPJ, por questões burocráticas, o que está por baixo dela é CPF. E se não cuidar, é um colaborador que vai chegar de mau humor porque aconteceu alguma coisa lá na casa dele, ou porque ele não está bem no relacionamento, não vai fazer o trabalho do jeito que deveria fazer. As pessoas, não tem como você falar, não, vamos deixar a sua roupinha do seu CPF em casa e colocar. Não tem como. Tudo que eu vivencio, todos os meus sentimentos, eu levo para qualquer lugar. Né? E se eu não cuido dessa pessoa, né, para que ela esteja bem, automaticamente ela não está bem dentro da minha empresa. E se ela não está bem dentro da minha empresa, ela não está fazendo o melhor para minha empresa e minha empresa não vai crescer. É meio que automático, né? É automático. A não ser que você contrate robô. O Rafael Reza, que ele falou na entrevista anterior, ele falou que o sócio dele falou que não existe nada mais pessoal para ele do que negócio. Porque a maior parte do tempo dele ele passa fazendo negócio. Então, não dá para separar o CPF do CNPJ de forma alguma. Né? Não dá. A Paula estava falando e me fez lembrar recentemente, conversando com um empresário, fazendo uma mentoria, e ele começou a relatar diversos problemas que estavam acontecendo de forma recorrente dentro da empresa. E aí eu falei, cara, você precisa... né, cuidar do seu colaborador, fazer isso, ajudar ele a desenvolver. E ele virou para mim e falou assim, cara, eu não tenho filho de 40 anos. Eu pago pro cara, o cara vai ter que vir entregar o serviço dele e pronto, acabou. Eu falei, tá bom, então continua tendo os mesmos problemas. Porque você vai trocar as peças e os problemas vão ser recorrentes. Enquanto você não olhar para o desenvolvimento dessa pessoa enquanto ser humano, né? Depois tudo isso vai refletir no profissional. Mas se você não cuidar, não espere ter uma equipe engajada, que as pessoas são comprometidas, que tem espírito de dono. Você não tem como construir tudo isso sem antes cuidar dessas pessoas. Então ele reclama que as pessoas não são engajadas, que os funcionários não estão nem aí. Então tá bom. Ele só está sendo recíproco aquilo que ele está recebendo. Então se ele não é cuidado, ele também não cuida. É verdade. Eu vou falar uma frase que ela é muito clichê, mas é essencial. As pessoas, elas são contratadas pelo currículo. É pelo currículo. É pelo que ela tem de formação, é porque ela tem de experiência.
E a maioria das pessoas são mandadas embora por quê? Por causa de comportamento. Ninguém é mandado embora porque, olha, Adriana, eu tô te mandando embora porque você não sabe mexer numa planilha de Excel. Né? Porque planilha de Excel você vai lá e aprende. Né? As pessoas elas são mandadas embora na maioria das vezes por conta do comportamento. Hard skill, soft skill, né? É. E muitas empresas também, né? Então, empreendedores. A estatística, em menos de 2 anos, quanto? 80% das empresas chegam... Quebram, né? Quebram. E aí, é por falta de conhecimento técnico? É por falta de hard skills? Ou muitas vezes é por falta de inteligência emocional? De saber lidar, de parar, respirar, saber planejar, fazer as coisas, coordenar tudo. Não é fácil, né, cara? Montar empresa é bem difícil, principalmente a hora que você começa a ter bastante colaborador. Que nem a gente tem uma média de umas 30 pessoas. Cada decisão que você toma, você está influenciando na vida de 30 pessoas. Sim. Você falar algum absurdo, né? A gente tem o podcast aqui, né? No começo, eu tinha um medo gigantesco de falar uma abobrinha, assim. Eu costumo falar coisas imbecis, assim. E aí eu me segurava, não era nos primeiros, assim, se vocês voltarem a assistir, no primeiro eu tava todo durinho. Alguém falava alguma coisa e eu olhava, tipo, falar isso, pô. Então, tudo aquilo que você faz, aí o cara que é o cara durão lá, que não tem erro, não tem falhas, tudo isso que o cara faz vai refletir nessa equipe inteira. Então, se ele tiver não cuidar das pessoas, não vai ser cuidado e toda aquela história que você contou aqui já. Então, se o cara não prestar atenção nele, ou o cara, a mulher, ou enfim, quem estiver liderando, ele acaba levando a equipe inteira junto. Então, voltando no soft skill e no hard skill, o cara entra pelo currículo, sai por comportamento. E aí aquele comportamento às vezes é sistêmico dentro da empresa. Sim. E aí você vê que às vezes tem um departamento que ele muda de, sei lá, a cada 1 ano aquele departamento, você vai ver a carinha, tudo gente nova. Por quê? Aí você pega mais 1 ano, carinha totalmente nova. E então sempre o problema tá fora. Tem um problema ali, né? Então as pessoas precisam entender Sim. que elas precisam se cuidar também. Sim. E eu fico imaginando que você com 30 colaboradores direto, a sua maior habilidade ou capacidade do qual você precisa ter ou desenvolver ou potencializar é a parte de gestão de pessoas. Você conhecer mais sobre marketing digital pode potencializar o seu negócio. Uhum. Mas se você souber fazer gestão de pessoas e potencializar essas pessoas e cuidar, a sua empresa vai muito mais longe. Sabe uma coisa maluca? O Renatão lá me convidou para dar as aulas de marketing no projeto que a gente até faz junto. Quando ele me convidou, eu comecei a abrir para fazer o treinamento, comecei a escrever ali os capítulos do treinamento. E aí eu percebi que muitas coisas de marketing eu já não sabia fazer mais a mão na massa. Aí eu tive que pegar todos os processos aqui internos para conseguir entender como é que era, para conseguir ensinar. Aí eu falei, caraca, eu não sou mais um marqueteiro. Não. E é muito legal gestor, isso, né? né? Eu tenho eu chamo os parceiros, né? Eu tenho uma parceira dentro do escritório. Esses dias ela trouxe uma planilha para mim, pronta, né? De algo que a gente precisava resolver. Você não vai ver? Eu falei, não. Mas será que tá certo? Eu falei assim, você sabe fazer melhor que eu e tá tudo bem. Segue. Eu não preciso mais saber de tudo, sabe? Eu tenho outras... Eu quero olhar para outras habilidades, sabe? Eu acho que ter pessoas ao nosso lado que estão na posição, que estão fazendo melhor que a gente aquilo que elas propôs a fazer, é o melhor pra gente caminhar junto, sabe? Senão fica muito pesado, né? Senão fica o tal do diretor que é o cara que sabe tudo, que é o perfeito. Mentira, não sou perfeita. Tem um monte de coisa que eu não sei. Eu chamo isso de síndrome da Branca de Neve. Qual que é essa? Eu não conheço. O cara é um gigante, mas ele tá cercado por anões e não deixa ninguém crescer, né? Boa, gostei. O cara fica lá, é só ele que é exposto, é só ele que toma decisão. Não.
E aí todo mundo não deixa o cara crescer, porque ele não delega. Sim. Então acaba acontecendo Lá na isso. Lei do Triunfo tem um dos caras que o Napoleão Hill acompanhou muito de perto foi o Henry Ford, né? E tem uma passagem lá que o Henry Ford, ele não detinha o conhecimento das coisas e ele sempre se pautou de trazer pessoas especialistas melhores do que ele. Então ele se colocava numa posição de como se fosse um técnico de futebol. Eu preciso dos melhores jogadores e eu preciso gerenciar essas pessoas. Então a maior capacidade que ele tinha era de trazer pessoas qualificadas e gerenciar. Então muito era questionado a falta de conhecimento dele técnico sobre muitas coisas, mas ele sempre pautou de ter os melhores profissionais. É o que falam do Steve Jobs, do Bill Gates também, que alguns programadores às vezes dão uma cornetada neles porque eles não sabiam programar muito bem. Sim. Mas Chegaram, todo mundo conhece a Apple e a Microsoft. Né? Simples isso aí. assim. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. O Bruno já tinha participado, né? Sim. A Já. Paula ainda não. Não, primeira vez. Desejo muito sucesso de coração, que o que vocês fazem acho que é um trabalho muito legal, muito bonito, que acaba ali melhorando a vida das pessoas. Vida longa aí a Parque. E as considerações finais, o que vocês têm a dizer aí? Pode ir, Bruno. É o debate, né, da banda. Depois eu fiz o meu treinamento em fevereiro de 2010, então exatamente há 13 anos atrás. E desde então, acho que 24 horas por dia a gente fala sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional. Mas em janeiro desse ano eu fui lá fazer um novo treinamento, um novo processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, para cuidar da minha parte profissional enquanto treinador, mas tinha que passar pelo meu processo de transformação pessoal. E lá veio muito forte a minha reconexão com a minha essência. E teve algo lá, uma frase que eu ouvi que para mim fez muito sentido e foi uma mudança de chave. Eu só consigo transbordar aquilo que eu sou na essência. Então, se eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo na minha vida, dos meus relacionamentos e como tá, tudo isso é um grande reflexo do que eu sou e é o que eu estou transbordando isso na minha vida. Então, o processo de autoconhecimento é sim a gente se conhecer, a gente buscar quem a gente é na essência, reconhecer nossos pontos fortes, mas entender que a gente tem algumas lacunas ali que precisam ser preenchidas, algumas coisas que precisam ser melhoradas. E quando que eu olho para isso, eu começo naturalmente a transbordar isso. Primeiro para as pessoas que estão próximas. Então, se eu quero ser um melhor pai, um melhor marido, eu tenho que olhar quem eu sou na essência e é isso que eu vou transbordar para eles. Aí eu transbordo isso primeiro para dentro de casa, para depois transbordar isso profissionalmente para outras pessoas. Então, primeiro a gente, segundo família e depois trabalho. Saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem. Legal, bacana. É isso. Eu vou assinar embaixo. Foi um prazer, Adriano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Dá as redes sociais aí, como é que faz para @ encontrar vocês? Parque DH, né? Parque PARC, né? De parceria, DH de desenvolvimento humano. Tem o meu, que é @Paula Rodrigues. E o do Bruno. O meu @bruno.o.sintra. .o.sintra. Preciso mudar. Mas É se entrar no Oliveira? da Parque, lá tem os nossos. Mas Lá só tem seguir os o da nossos, Parque. só seguir o da Legal. Parque que tem os E nossos. não esqueçam de seguir também a Beats em todas as redes sociais. Em alguns você vai encontrar com o Beats Digital e no YouTube Beats Podcast e Beats Digital. A minha também, ó. @Adriano Klump, KLUM de Maria, P de pato, P de pato. Obrigado. Valeu. Valeu. Beats.